Ah, depois eu que sou chato, né? Depois eu que pego no pé, depois eu que sou implicante. Não tem um dia que não dá uma bola fora, né? Enfim, Microsoft sendo Microsoft no mundo dos games. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. A Microsoft teve aí duas novidades nesse final de semana que foram bastante interessantes, né? Pelo menos uma delas eu achei mais interessante porque é mais útil. Vamos começar pela primeira, que é a que eu achei mais importante, que é a nova expansão de espaço, de memória, de SSD, uma expansão de uma outra empresa chamada Western Digital. Se você não sabe, né, o Xbox Series foi muito criticado nesse aspecto porque ele veio sem muitas opções, né, para você expandir a memória do console. Mas enfim, eu já usei pelo menos dois tipos de expansão no PlayStation 5 e atualmente eu tô aí com, além do SSD interno, eu tenho também mais 2 TB de SSD instalados aqui no PlayStation 5, funcionando maravilhosamente bem. E somente agora o Xbox está recebendo um novo armazenamento, que é de uma outra empresa. Não é nem mais espaço, na verdade é apenas um armazenamento diferente, até onde a gente está sabendo, de uma outra marca, que aí vai gerar a competitividade necessária para que o preço seja justo. E por que a gente fala justo? Essa é apenas mais uma das coisas que o Xbox tem, que é completamente inferior ao PlayStation 5 e que custa muito mais caro. Mas, caras, é um absurdo. Aquele primeiro SSD de expansão de memória do Xbox saiu custando por volta de uns 219, 220 dólares. E quando você ia pesquisar o preço aqui no Brasil, é um SSD que sai na casa de uns 1.500 para R$2.000. E aí você deve estar falando, ah, mas pô, Lorde, você tá pegando no pé à toa, todo SSD é caro. Não, meu amigo, não é bem assim que funciona, não. Lá em 2021, a gente estava vendo o preço dos SSDs ainda bem salgados. Mas já era muito mais barato você comprar a expansão de memória para o PlayStation 5 do que no Series, porque a Sony adotou o padrão de mercado para SSDs PCI Express NVMe. Ou seja, ao invés de fazer um formato próprio, que é um erro que a Sony já cometeu no passado, o PS Vita, por exemplo, ele tinha um armazenamento próprio que não adiantava você colocar outro cartão ali que não funcionava. Depois lançaram o desbloqueio, aí lançaram o adaptador e tudo mais, mas originalmente ele era essa desgraça mesmo. E aí você ia ver o preço que custava um chip de expansão do PS Vita original, por exemplo. Cara, era o olho da cara, enquanto que outros cartões eram muito mais baratos. Então o Xbox vem sofrendo disso daí já há anos. Só que aí, galera, qual que é o problema? Esse novo SSD que tá saindo do Xbox, ele é de uma outra marca que é o Western Digital, uma outra marca excelente aí de hardware, e que tá saindo custando 40 dólares a menos com o mesmo espaço de armazenamento. Ou seja, parabéns, agora a galera da Xbox tá descobrindo por que é importante você ter tantas marcas fazendo um produto para o seu console. Só que o problema é que ele ainda está muito acima do preço, custando 180 dólares. Se você fazer essa conversão, 1 terabytezinho disso daí, você faz essa conversão para o real, sem pagar imposto nem nada, você vai chegar em uns 900 reais, um pouco mais de R$1.000. Se você tacar o imposto em cima, então a coisa piora. Já fica pelo menos um pouco mais acessível do que estava antes. Agora, você já parou para ver quanto que está saindo um SSD de 1 terabyte para o PlayStation 5? Você tem diversas marcas, você vai ter diversos preços. No mês passado, retrasado, eu fiz um vídeo aqui falando para vocês que eu tava testando um SSD lá do AliExpress de uma marca famosa chamada Netak, né? Pois é, galera, eu paguei muito mais barato do que é o preço convertido desse novo SSD do Xbox. Só que lembra que eu falei para vocês aqui no começo do vídeo que o Xbox muitas vezes ele traz coisas que são muito inferiores que custam um preço muito mais alto. E aí é que entra o grande checkmate que não tem como cara nenhum aqui contestar. O SSD do PlayStation 5, geralmente você vai comprar de uma velocidade de 5.000 megabytes por segundo. E quanto que o do Xbox é quanto mesmo na velocidade bruta? É uns 2,5 ali de leitura bruta, ou seja, tem metade da especificação do que é o SSD de um PlayStation 5, no mínimo das suas capacidades, porque geralmente a Sony recomenda que você pegue um com uma velocidade um pouco maior para compensar a redução de vias, né? Porque o SSD interno do PlayStation 5 tem 12 e geralmente os SSDs comuns aí no mercado tem 4, no máximo
máximo 6 aí. Então você tem que compensar um pouco essa diminuição de canais com velocidade. Então o meu da Netac aqui, por exemplo, ele tem 7 GB por segundo de leitura. É um monstro de um SSD. E que se você for olhar lá no AliExpress, acho que ainda tá saindo por menos de R$700. Olha a diferença absurda que tem por um hardware que tecnicamente é muito superior ao do Xbox e ainda por cima tem muito mais espaço. E isso sem contar que os jogos da versão do PlayStation 5, que muitas vezes rodam melhor do que os do Series X, ainda por cima ocupam muito menos espaço por causa da tecnologia de compressão que somente o PlayStation 5 tem, enquanto que o Xbox usa a tecnologia de compressão da geração passada de consoles, que é o Zelib, o antecessor do Kraken. Ah, mas tem a Velocity Architecture. É grande bosta. PlayStation 5 também tem Auto Textures, que é dedicado também a texturas, assim como a Velocity. Se tinha alguma coisa que compensava, isso aí sumiu muito rapidamente. Mas enfim, galera, vamos pra grande cereja do bolo desse vídeo, que, mano, é difícil mesmo de se olhar pra isso aqui e não ficar revoltado. A Microsoft tá trazendo pro Brasil agora o novo controle do Xbox, que adivinha só, né? Você fica pensando, caramba, novas funcionalidades, finalmente trouxeram um Haptic Feedback, trouxeram gatilhos adaptativos, trouxeram alguma coisa de nova, pelo menos, e a resposta é sim, trouxeram sim, a cor do controle. No, God! A cor do controle nova do Xbox, galera, que é o Deep Pink, tá sendo lançado no Brasil oficialmente, e adivinha por qual preço isso está sendo praticado? R$600 é o que você paga para jogar num controle de cor diferentinha no Xbox. Pois é, você não tá ganhando nenhuma funcionalidade nova, não tem bateria interna, não tem nada. É apenas uma corzinha nova que faz o controle custar R$600. Mas olha, eu acho que nem as edições especiais de controle do PlayStation, por exemplo, o do PlayStation 5 versão Ragnarok, o que quer que fosse, chegou nesse preço. Aí eu pergunto pra vocês, vamos repetir aquilo ali que eu sei que dói, né? Mas é a verdade. Deixa eu ver se eu entendi. O controle do Xbox não tem giroscópio, não tem haptic feedback, não tem touchpad, não tem microfone, não tem alto-falante, não tem gatilho adaptável, não tem nem bateria lá dentro. E mesmo assim, um troço desse custa mais caro. Controle esse que muita gente do Xbox fala que o DualSense dá problema, mas que também dá problema pra caramba, principalmente aqueles botões ali do ombro, o LB e RB. É uma batata com gatilho, não tem inovação nenhuma. Se você pegar o controle da geração passada do Xbox e pegar esse, vai dar praticamente a mesma coisa. E custando R$600, cara, mas que absurdo que é esse? Você tá pagando 600 por um controle que só faz um monte de barulho a mais, né? E nem a bateria, mas pelo menos uma pilha recarregável acompanha junto. Nem isso os caras mandam. Que mágica é essa que a Microsoft faz? Deve ser uma forma de compensar, né? Não vende jogo, mas deve estar vendendo controle, então vamos compensar, né? Bota o preço do jogo também junto com o controle, porque não tem outra explicação. DualSense você consegue achar aí, vira e mexe, né? Das cores novas ainda, tá? DualSense preto, DualSense azul, DualSense que quer que seja. Até dessa cor aqui do Xbox, você encontra muitas vezes por R$350, às vezes até mais barato. Ano passado teve promoção que tá custando 280. E o controle é muito superior ao do Xbox em qualquer quesito praticamente. O Xbox não ganha o quê? Em nada. Você vai ganhar do quê do PlayStation? Ganha o quê? Né? Botões coloridos, que é a única coisa. Em termos de funcionalidade, ele não ganha nada do PlayStation. Como é que um negócio desse custa R$600, cara? É um absurdo, né? E eu nem tô falando que o controle é ruim. Eu acho que ele poderia, sim, ter muitas coisas melhores, mas como um controle, pelo menos, cumpre a sua função. Agora, o preço devia ser menor. Você não concorda? Qual que é a opinião de vocês? E até você, se você é do Xbox e tá assistindo aqui o vídeo, você não acha que o preço deveria ser menor no controle do Xbox pelo que ele oferece, pelo que ele traz? Diz aí qual é a sua opinião aqui nos comentários. Galera, deixa aquele like marotão aqui no vídeo, beleza? Se inscreve aqui no canal se você tá curtindo. E sobre aquele estilo de vídeo mais sarcástico, né, meio estilo Felca, eu quero saber também a opinião de vocês aí nos comentários, se vocês curtem também, porque eu vou trazer eles com mais constância aqui no canal, que eu acho da hora de fazer mais engraçado também, né? Mas enfim, eu vou ficando por aqui então. Um grande abraço aí para todos vocês, até o próximo vídeo e falou!